8, de 18 a 20. Diz assim Atos capítulo 2, 42 a 44. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Jesus, aproximando-se, esse é o texto de Mateus 28. Abramos lá, por favor. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos orar, meus irmãos, vamos entregar a Deus o nosso estudo, pedir a Ele que a sua graça nos abarque neste momento e que ela seja suficiente para que Deus possa falar ao nosso coração, para que Ele tenha misericórdia de nós, nos use e fale através de nós. Os irmãos estão de acordo com isso? Os irmãos desejam ouvir a voz de Deus nessa noite? Desejam mesmo de coração? Então peça a Deus que fale, peça ao Senhor que fale. Pai amado, Pai querido, nós queremos te render louvor e graças por este dia. Queremos te enaltecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Te pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude na entrega deste estudo, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir ao meu presbítero Ademir para ficar aqui pertinho de mim, para eu olhar nos olhos dele ali, pregar olhando nos olhos dele. Eu gosto muito de pregar olhando nos olhos das pessoas. Muito bem, meus irmãos, no estudo de hoje, nós vamos falar sobre os meios de graça. Esta é uma doutrina que é encontrada nos bons livros de teologia sistemática. E nós vamos começar tentando definir o que são meios de graça. Uma definição que eu acho que é plausível seria mais ou menos esta: meios de graça são caminhos, modos ou maneiras dos quais Deus se utiliza para transmitir sua graça ao seu povo. Nós sabemos que graça é o favor de Deus em nosso favor. E esse favor de Deus nós não merecemos. E é por isso que é chamado de graça. Graça de um Deus que é absolutamente santo. E graça que é concedida a quem Ele quer, consoante o beneplácito da sua vontade. Essa palavra beneplácito significa segundo o consentimento da sua vontade. A palavra beneplácito significa concordância, aquiescência, aprovação. O beneplácito é uma aprovação de um rei, de uma autoridade, de uma instância superior. Então Deus, Ele concede a quem Ele quer, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o seu próprio querer. A palavra de Deus nos diz no livro de Efésios, capítulo 1, versículos de 3 a 6, se você quiser abrir lá para você acompanhar comigo, seria muito bom. Efésios 1, de 3 a 6. O que é que diz a palavra do Senhor nesse texto? Diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele. Olha que coisa bonita. Assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos santos
e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Como nós podemos ler nesse texto, a graça de Deus, ela não se pode conter pelos homens, porque os homens não conseguem ver como o Senhor vê. E essa bênção de Deus, ela vem das regiões celestiais em Cristo. Nós fomos predestinados para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. E tudo nos foi concedido gratuitamente no amado, ou seja, em Jesus Cristo, o Filho do seu amor. Todavia, meus amados, para fins didáticos, o que é que os teólogos fazem? Eles, para tentarem organizar e sistematizar as doutrinas essenciais da fé cristã, os teólogos nos ajudam a compreender e organizar o nosso pensamento para tentarmos entender um pouco como essa maravilhosa graça nos é imerecidamente concedida. Até aqui estamos ok? Todo mundo segue bem o meu pensamento? Então vamos aqui para algumas considerações iniciais. Os pais da igreja, que é chamado de período patrístico ou patrística, eles não usavam esse termo, eles não usavam explicitamente esse termo meios de graça, como é conhecido na teologia reformada posterior. Contudo, eles discutiam sobre os temas, sobre os elementos que mais tarde seriam identificados como meios de graça, como, por exemplo, a pregação da palavra, os sacramentos, que são o batismo e a ceia do Senhor, e a oração. Oração esta produzida e vivenciada na vida cristã. O termo meios de graça foi primeiramente utilizado por teólogos reformados, especialmente pelo teólogo francês muito conhecido, João Calvino, nascido no século XVI em Noyon, na França. Ele escreve sobre meios de graça na sua obra Institutas da Religião Cristã. Para João Calvino, os meios de graça são canais pelos quais Deus comunica a sua graça ao seu povo. E esses meios também são instrumentos de Deus para edificar e fortalecer a fé. E quais são esses meios de graça para João Calvino? Em consonância com os pais da igreja, para João Calvino, os meios de graça seriam a pregação da palavra, para ele o meio principal de graça, os sacramentos, entenda-se aqui sacramentos pelo o batismo e a ceia do Senhor, o batismo nas águas e a ceia do Senhor, e a oração, que segundo João Calvino seria um meio pelo qual o Espírito Santo opera no coração dos crentes. Um outro teólogo muito importante para nós, este é arminiano, que tratou sobre este tema foi John Wesley, que nasceu na Inglaterra e foi considerado o fundador do movimento metodista. Teve um impacto muito profundo no evangelicalismo do século XVIII. Em concordância também com Calvino, para ele os meios de graça são práticas que Deus usa para comunicar a sua graça aos crentes e fortalecer a fé. Wesley ele destacou também como os três principais meios de graça: a oração, o estudo da palavra e os sacramentos. Todavia, para ele, havia outros meios de graça, e ele fez uma divisão bem didática em três categorias principais. Que categorias são essas? Meus irmãos, nós estamos fazendo uma parte introdutória aqui, mais teológica mesmo, e depois nós vamos tentar ver a materialização desses meios de graça nesses textos que nós lemos aqui,
expondo esses 2 pequenos textos que foram lidos aqui. Então, quais foram essas 3 categorias principais que foram divididas por John Wesley? Ele chama de meios instituídos, meios prudenciais e meios de misericórdia. Os meios de graça instituídos são aqueles que foram ordenados diretamente por Cristo, que seriam a oração, a leitura e pregação da palavra, a ceia do Senhor e o batismo. Para ele chama esses meios de meios instituídos, porque foram instituídos e ordenados por Cristo. Os meios prudenciais, que são práticas úteis para fortalecer a fé, como, por exemplo, o jejum e pequenas reuniões de grupo. E em terceiro e último lugar, ele chama de meios de misericórdia, que seriam atos de amor e serviço ao próximo, como ajuda aos pobres e visita aos enfermos. Eu também li outros teólogos, um deles brasileiro, batista, Franklin Ferreira. Para ele, os meios de graça são meios exteriores, como se fossem sinais visíveis e comuns, ou seja, ordinários, pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos. E para ele, para Franklin Ferreira, na sua teologia sistemática, ele diz que são especialmente a palavra, os sacramentos e a oração. Então, nós podemos entender que a maioria dos teólogos, respeitados pela nossa denominação e pelas igrejas de cunho reformado, a maioria deles tem como os meios de graça a palavra, os sacramentos e a oração. Já para o teólogo reformado holandês Louis Berkhoff, a igreja pode ser descrita como o grande meio de graça que Cristo, agindo mediante o Espírito, usa para reunir os eleitos, edificar os santos e formar o seu corpo espiritual. Mas, estritamente falando, ele também concorda que somente a palavra e os sacramentos podem ser considerados como meio de graça. Berkhoff, ele não coloca nem a oração. Para ele, estritamente falando, seria somente a palavra e os sacramentos, que seriam o batismo e a ceia. Bem, meus irmãos, concluindo aqui as nossas considerações iniciais, nós vamos tomar como base para o nosso estudo de hoje o respeitadíssimo teólogo e professor americano, que é de origem também, quando era criancinha começou a frequentar uma igreja batista, que é o professor e teólogo Wayne Grudem, nascido nos Estados Unidos em 1948. Ele é conhecido, muito conhecido pelo seu trabalho no campo da teologia sistemática. E nós vamos tentar, através da exposição desses 2 textos que nós lemos para os irmãos, enxergar a materialização desses meios de graça. Meus irmãos, deixe-me fazer aqui uma observação. Tudo isso que eu falei aqui para os irmãos tem uma certa relevância para que vocês tenham um conhecimento e talvez um desejo maior de procurar aprofundar os seus conhecimentos, lendo bons livros, lendo uma teologia sistemática, que tem esse objetivo de sistematizar para nós as doutrinas essenciais da fé cristã. Isso é uma coisa muito importante para quem quer aprofundar e conhecer mais as Escrituras Sagradas. Todavia, todo esse conhecimento teológico, ele não tem valor nenhum se nós não vivenciarmos o que nós aprendemos na teologia, se nós não vivenciarmos aquilo que a gente aprende através das Escrituras. Porque um bom livro de teologia sistemática, ele vai tentar organizar o nosso pensamento voltado completamente para o que a palavra de Deus ensina. Mas todo o nosso conhecimento teórico não vale de nada se não for materializado no nosso dia a dia, no convívio com os amados irmãos. O nosso maior desejo de querer aprender a palavra de Deus não é para exibir para os outros o nosso conhecimento,
mas é sobretudo para nos humilhar, para nos fazer entender que nós não somos absolutamente nada, somos servos, apenas servos e nada mais, e completamente carentes da graça e da misericórdia de Deus. Amém? Então, para Wayne Grudem, quais são os meios de graça? E aí ele vai ampliar um pouquinho essa lista. Ele vai dizer: o ensino da palavra, o batismo, a ceia do Senhor e a oração são os 4 primeiros elencados por ele. Mas aí ele vai colocar outros. Ele vai colocar a adoração, a disciplina eclesiástica, ofertas e contribuições, dons espirituais, comunhão, evangelismo e ministério pessoal ao próximo. Nós entendemos, meus irmãos, que estes meios de graça, eles se coadunam, eles se intercruzam, de forma que mostram para a gente quais são as marcas de uma igreja verdadeira. Imaginemos que você tivesse que sair daqui da nossa cidade. Imaginemos que talvez você fosse morar numa outra cidade. E aí você vai frequentar uma outra comunidade cristã. E você chega lá e olha para a estrutura da igreja, escuta as pregações, vê como as pessoas se comportam, vê como elas administram os sacramentos do Senhor. E o que é que vai ser fundamental para cativar você a ficar naquela igreja? Quais são as marcas de uma igreja verdadeira? Então nós vamos tentar aqui encontrar nesses 2 textos bíblicos lidos esses meios de graça e as marcas de uma igreja verdadeira. Então vamos à exposição do texto. Eu queria que nós abríssemos agora em Mateus 28 e deixássemos aberto. Mateus 28, de 18 a 20. Qual é o contexto dessa passagem? Rapidamente, o que é que acontece aqui? Jesus ressuscitou, Jesus se encontra com os seus, que agora são apenas 11. Eles se encontram num monte. Jesus se aproxima deles e diz essas palavras. E o que é que Jesus diz? Olha, veja, Jesus ressuscitou, chama os seus discípulos no monte e diz para eles essa mensagem que nós vamos ler agora. O que é que Jesus diz? Jesus diz para os seus discípulos: ide. Não, primeiro ele diz o seguinte, ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada, aonde? No céu e na terra. Todo mundo está comigo aqui? Alguns estudiosos acreditam, baseados em 1 Coríntios 15, 6, que foi nesse momento que Jesus apareceu não somente para os 11. Aqui nesse momento tinham outras pessoas. Alguns estudiosos acreditam que ele apareceu aqui para mais de 500 irmãos de uma só vez. Se você ler 1 Coríntios 15, 6, você vai entender o que eu estou dizendo. A palavra autoridade aqui significa literalmente direito de usar o poder. O Evangelho de Mateus, em sua totalidade, enfatiza muito a autoridade de Jesus. Havia autoridade quando Jesus ensinava, havia autoridade quando Jesus curava. Jesus exerceu sua autoridade até mesmo para perdoar pecados. Jesus tinha autoridade sobre Satanás. E Jesus também delegou a sua autoridade, ou melhor, ele delegou a autoridade para os seus apóstolos, para os seus discípulos. E ao final do livro de Mateus, ele deixa claro aqui, nesse texto que nós lemos, que Jesus tem não somente a autoridade, mas Jesus tem toda a autoridade. Você entende o que nós estamos dizendo aqui? O Jesus que nós servimos, ele manda em tudo. Ele tem toda a autoridade. E aí Jesus diz para os seus discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos
de todas as nações. Então nós temos aqui um meio de graça encontrado. E que meio de graça é esse? É o evangelismo. De acordo com Wayne Grudem, o evangelismo é um meio de graça. E o que é que Jesus diz? Ide e fazei discípulos de todas as nações. Nós encontramos aqui um convite, uma comissão, para que nós sejamos uma igreja que leva, que faz discípulos. Não somente que prega, mas que traz as pessoas para perto. Porque é muito bom, meus irmãos, a gente chega num lugar, diz uma palavra, prega ali, vai-se embora. Aqui a ideia é de alguém que traz as pessoas mais para próximo de si. Alguém que discipula, que faz discípulos. E é interessante que a ideia do verbo ide não é bem um imperativo, mas no original grego tem mais uma ideia de algo que é um presente contínuo, ou seja, é algo que se perpetua. É como se fosse dito assim: enquanto estão indo, façam discípulos. Se nós pudéssemos parafrasear, nós poderíamos dizer o seguinte: enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos caminhando, em qualquer lugar que nós estivermos, em todas as situações, sempre que possível, sempre faça discípulos. Perfume, seja sal, seja luz. Não importa onde nós estamos, nós devemos testemunhar sobre Jesus Cristo e procurar ganhar outros para Ele. E é interessante que Jesus, ele deu uma comissão, ele comissionou. E não somente comissionou, mas ele autorizou os seus apóstolos e os seus discípulos. É interessante que discípulos, preste bem atenção nisso por gentileza, discípulos era um nome muito comum para aqueles cristãos primitivos. Então ele autoriza seus apóstolos, ele comissiona os seus discípulos para que eles possam fazer outros discípulos de Cristo. E não somente no seu bairro, mas em todo o mundo, não somente em sua cidade, mas aonde o Senhor os chamar. Então, no versículo 19 ainda nós temos: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja, aqui nós temos um outro meio de graça, a ideia de batizar. É uma igreja que administra o sacramento do batismo segundo o preceito bíblico, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. O batismo para os judeus significava a iniciação de uma pessoa na fé. E para eles, olha, vamos tentar agora mergulhar na cabeça de um judeu daquela época. Eles acreditavam em Deus. Eles acreditavam no Espírito de Deus. Mas eles não reconheciam, pelo menos uma grande parte deles, foi por isso que eles o crucificaram, eles não reconheciam o Filho, Jesus, como o Messias. Então para eles era chocante ver o batismo em nome do Filho. Então, meus irmãos, em resumo, um discípulo é alguém que crê em Jesus Cristo, expressa a sua fé ao ser batizado, porque o batismo é um sinal visível daquilo que Jesus invisivelmente fez no coração de alguém. Alguém foi transformado, restaurado, foi modificado, foi feita uma nova criatura, e essa pessoa decide publicamente dizer que aquela água simbolizando o lavar regenerador do Espírito Santo sobre a sua vida. É como se ele fosse batizado, ele morresse, porque na verdade o que Cristo faz na nossa vida é isso. Quando ele entra no nosso coração através do seu Espírito, nós nos tornamos uma nova criatura. O nosso homem interior, ele morre e nós nos tornamos uma nova criatura. Então, o discípulo expressa a sua fé ao ser batizado, e não somente isso é uma coisa que acontece estaticamente, não.
aquele que é batizado, ele deve permanecer em comunhão com os irmãos, a fim de que este aprenda as verdades da fé. E então se torne capaz, um pouco mais à frente, de também ensinar aos outros. Esse é o Evangelho. Você recebe o alimento, você se fortalece, você é criança, vai ficando adolescente espiritualmente, se torna adulto, e a ideia é que você faça outras pessoas. É importante dizer uma coisa aqui, que nós muitas vezes esperamos que isso seja feito pelos presbíteros da igreja. Quando eu digo presbíteros, eu me refiro a todos os presbíteros, inclusive os pastores, que são presbíteros também. E isso não é uma missão somente dos presbíteros da igreja, dos oficiais da igreja. Essa missão é a missão de cada um de nós. Nós fomos chamados para, com o maior privilégio das nossas vidas, porque não existe riqueza maior, não existe dádiva maior, não existe presente maior do que a presença do Senhor na nossa vida e a sua palavra reinando no nosso coração. Então isso não é uma obrigação pesada e extremamente difícil de ser executada. Não. Mas ela deve ser feita, imbuída com muita alegria, com muito prazer em servir ao Senhor. Os irmãos estão me compreendendo bem? Muito bem. No versículo 20 nós temos o verbo ensinar. Veja, o versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Essas são palavras de quem? São palavras de Cristo, de Jesus. Jesus está dizendo para os seus discípulos: ensinem a guardar. Olha que coisa interessante. Ensine a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aqui nós temos algo muito bonito. Jesus está dizendo para os seus: eu vou para o Pai. Eu não vou estar aqui mais, eu, Jesus Cristo. Mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que também sou eu. Nós estamos falando da Trindade Santa. O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, eles são um. Então, eu fisicamente não vou estar aqui, mas eu estou comissionando vocês. Eu estou autorizando vocês a ensinar aquilo que eu vos ensinei. E o que é que Jesus Cristo ensinou? É o que está escrito na palavra. São as palavras que estão registradas na Bíblia. E é isso, e somente isso que nós devemos ensinar. Ensinar a palavra de Deus para as pessoas. Jesus, ele chama os seus 12 discípulos e ele os ensinou de tal modo que eles fossem capazes de ensinar a outros. Isso pode ser lido em Marcos 3, 13 até o 15. Olha que coisa linda está escrito aqui. Marcos 3, 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então ele designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então, nós devemos ser uma igreja que mutuamente, eu estimulo você e você estimula a mim, que mutuamente se estimula a não somente pregar, não somente a ouvir, mas sobretudo guardar no coração aquilo que Cristo nos ensinou. Então aqui nós temos um meio de graça, que é o ensino da palavra. Meus irmãos, eu gostaria de fazer aqui algumas observações muito interessantes sobre essa questão do ensino da palavra. Veja,
para a maioria dos teólogos, é o primeiro e mais importante meio de graça, é a palavra de Deus. Por quê? Porque como nós conheceríamos a Deus sem a palavra? Como nós saberíamos o que Deus quer de nós e para nós se não fosse a palavra? Como nós conheceríamos a história dos que foram antes de nós se não fosse a palavra? Então, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, uma das principais, ou melhor, a principal marca de uma igreja verdadeira é a pregação da palavra de Deus. E esta sendo anunciada com pureza, com tempero do céu, ungida pelo Espírito e centrada nela mesma, ou seja, exaltando somente a Cristo e a Trindade Santa. O texto bíblico, meus irmãos, ele deve ser contextualizado, ele deve ser explicado e ele deve ser aplicado pelo pregador. E esta, meus irmãos, não é uma tarefa simples, é uma tarefa árdua. Para os irmãos terem uma pequena ideia, eu estou aproximadamente 2 semanas estudando, lendo, ouvindo, pesquisando para preparar esse sermão que eu vou trazer aqui para vocês em 1 hora. Então não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que exige dedicação, estudo, muita oração, muita busca, para que você traga para as suas ovelhas um alimento saudável. Ou seja, exige tempo de estudo. E é interessante que a ideia, olha, escuta isso aqui. A ideia é que o Espírito Santo honre o labor, o estudo, a dedicação daquele que anuncia o Evangelho. E faça com que aquele homem ou mulher que está anunciando a palavra do Senhor, que isso seja feito com graça e sabedoria. Que a pregação santa da palavra de Deus chegue e transforme o coração das pessoas. Uma outra observação sobre as Escrituras é que não cabe ao expositor das Escrituras ler o texto e depois fugir dele. Nós encontramos muitas vezes, meus irmãos, muitas pessoas que passam a mensagem, todo o período da mensagem, dando testemunhos de si próprios, que mais parecem uma autoexaltação do que uma adoração a Deus. Há outros que fazem da pregação um show de comédia, ou um show de profetadas sem sentido e sem fundamento bíblico. Outros passam toda a mensagem expondo suas próprias ideias, ou gritando, dando pinotes. Desse modo, meus irmãos, a pregação é vazia e sem fundamento bíblico. Aqui, no texto de Atos, que nós lemos, diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vejam, perseveravam na doutrina. Aqui nós temos a igreja primitiva. Como nós vimos, coube aos apóstolos de Cristo. Jesus subiu ao céu. Então coube aos apóstolos de Cristo continuar levando a sua mensagem. E ela quem? A igreja, ela perseverava nessa doutrina ensinada por eles, que era o quê? Era a palavra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Então, meus irmãos, se nós queremos pregar o conselho de Deus para o povo, se nós queremos pregar a verdade de Deus, nós só podemos fazer isso quando nós pregamos a Bíblia e nada mais além da Bíblia.
Como está escrito em 2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. A recomendação forte de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, foi: Timóteo, meu filho, pregue a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Meus amados, a pregação da palavra, ela chama os pecadores ao arrependimento e lhes concede a salvação do Senhor. E aí nós somos desafiados, quando nós lemos as palavras de Paulo, destinadas aos Romanos, no capítulo 10, versículos 14 e 15, quando ele diz: E como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem de nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículos 22 a 25, ele diz: Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém, meus irmãos? Os irmãos estão comigo? Estão compreendendo direitinho o que eu estou dizendo? Muito bem. No versículo 20 lá de Mateus, ele ainda diz o seguinte: E eis que eu estou convosco. Guarda essa promessa no seu coração. Jesus Cristo diz para você, diz para mim nessa noite: E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meus irmãos, a literatura judaica daquela época, no mundo antigo, eles não reconheciam a onipresença de Jesus. Para eles, somente Deus era onipresente. Então, essa declaração de Jesus, ela tem uma força muito grande. Porque é como se Jesus está dizendo aqui. Isso se constitui como uma proclamação da divindade de Cristo. Ele era, Ele é, e Ele sempre será Deus bendito eternamente. Amém, meus amados? E esse Senhor maravilhoso, onipresente, onipotente e onisciente, prometeu estar conosco todos os dias. Então nós não temos o que temer. Não tema. Jesus está contigo. Ele é a tua rocha. Ele é o teu baluarte. Ele é a tua força. Ele é o teu socorro. O seu Espírito é quem nos convence. Espírito Santo, bendito é Espírito Santo, que mora dentro do coração daquele que foi regenerado por Cristo. O Espírito de Deus morando em nós, miseráveis pecadores que somos. E é esse Espírito Santo quem nos convence do nosso pecado, que nos orienta, que intercede por nós e que também distribui os seus dons à sua igreja. O Espírito Santo está conosco para sempre. Então, meus irmãos, nessa passagem, quando Jesus diz isso,
nós encontramos um meio de graça, que são os dons que o Espírito Santo distribui para nós e a sua presença em nós. Muito bem. Estamos caminhando já para as partes finais do nosso estudo. Lucas, vamos agora para Atos, tá? Atos, ele inspirado pelo Espírito Santo, Atos 2, não é? 42. Ele também nos apresenta alguns outros sinais e marcas dessa igreja verdadeira. Nós já lemos aqui, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então veja, nós temos aqui uma igreja que não somente ensina, mas que persevera. Nós somos chamados a perseverar. Uma igreja que persevera na palavra, mas também na administração da comunhão entre os irmãos e na ceia do Senhor. É uma igreja que persevera no partir do pão. É uma igreja que persevera na oração. Veja os sinais de graça, os meios de graça. E esta é a igreja com a qual Cristo está. É para esta igreja que que Jesus disse, eu estou contigo até a consumação do século. Amém, queridos? Muito bem. O versículo 42 ainda nos diz, eles perseveravam na doutrina, mas também perseveravam na comunhão. Olha que coisa linda. Eles perseveravam na comunhão. Outro meio de graça, segundo o teólogo Wayne Grudem, é a comunhão entre os irmãos, entre aqueles que são igreja do Senhor. A igreja do primeiro século tinha comunhão entre si, tinha koinonia. E isso está escrito aqui. Os membros daquela igreja, eles tinham as suas coisas em comum. Ninguém passava necessidade, porque eles se ajudavam em tudo. Meus irmãos, nós sabemos que o mundo hoje é outro. Nós vivemos num mundo completamente diferente desse mundo aqui. Todavia, o princípio deve permanecer nos nossos corações. O princípio de desejar ardentemente comunhão uns com os outros. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É inconcebível um cristão saber que está em desarmonia com alguém e simplesmente viver como se nada tivesse acontecendo. Isso não pode acontecer. Nós fomos chamados para a paz. A Bíblia diz, no que depender de vós, tende paz uns com todos. No que depender de vós, tende paz com todos. E outra coisa, meus irmãos, aqui a ideia do desigrejado não encontra amparo bíblico. Nós vamos ver na Bíblia muito, mas muito mesmo a noção de um povo. Nós somos o povo do Senhor. Nós somos aqueles que se chamam pelo seu nome. Jesus disse, vocês, os meus discípulos, a minha igreja. Jesus andava cercado de turbas, de multidões de pessoas. Vocês são os meus discípulos, vocês são o sal, vocês são a luz. A ideia é de muitos, é de povo, é de pluralidade. Pluralidade, essa é a ideia. No céu nós não seremos individuais. Não fique só. Não existe igreja perfeita. Se existir, no dia que eu chegar lá, ela deixa de ser perfeita. Nós não somos perfeitos. E outra coisa, nós somos amigos, nós somos família, nós arengamos, nós brigamos, nós nos decepcionamos. Nós somos decepcionados e decepcionamos. Às vezes a gente decepciona assim até querer. Alguém passa por você, fala com você, sua mente estava bem longe, você não responde, pronto, já criou um problema. Chay não falou comigo. Mas uma vez aconteceu isso aqui. Eu passei por uma irmã aqui da nossa igreja, muito cara para mim,
uma senhora, e eu falei com ela bem empolgado, né? A paz do Senhor, minha irmã. E ela não me respondeu. Aí veio uma série de pensamentos na minha cabeça. O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Que a irmã não falou comigo. Aí o que é que acontece? Muitas pessoas guardam isso para si, vão alimentando aquela raiz de amargura e depois aquilo vai criando proporções terríveis e depois você destrói a sua própria vida. Foi o que eu fiz quando eu cheguei em casa. Mandei logo um WhatsApp. Minha amada irmã, eu falei com a senhora, o que foi que houve? Eu fiz alguma coisa? Eu disse alguma coisa que lhe magoou? Ela disse, de jeito nenhum. Eu não vi não você falando, está vendo? Ó, todo o mal ali foi esclarecido. Toda a raiz de maldade, de qualquer coisa de pensamento ruim, foi cortado por terra. Não deixe criar problema no seu coração. Resolva, olho no olho, dialogue, converse. Nós somos chamados para a paz. Amém, meus irmãos? Outra coisa, no versículo 42 ainda, e eles perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão, mas perseveravam também, Cristina, no partir do pão. Esse partir do pão aqui, muito provavelmente, é uma alusão também à ceia do Senhor. Eles tanto partiam o pão nas refeições que faziam juntos, mas também eles partiam o pão durante a ceia do Senhor. E Jesus Cristo disse que nós deveríamos administrar a ceia do Senhor, em memória dele, comendo o pão que simboliza seu corpo moído e o vinho que simboliza o seu sangue. Jesus disse, todas as vezes que você fazer isso, faça em memória de mim. Então, a ceia do Senhor é um meio de graça. Por quê? Porque através dela, ela se torna como um sinal visível daquilo que o Senhor fez no nosso coração. Nós estamos dizendo para o mundo que estamos trazendo à memória o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Isso é um meio de graça. Perseveravam nas orações. Meus irmãos, aqui eu caminhando já para o final, eu escutei uma pregação que me abençoou muito, e eu vou compartilhar essa pregação com os irmãos. É uma pregação em língua inglesa. Eu não me lembro se tem legenda, não me lembro, verdadeiramente eu não me lembro. Mas sim, tem tradução sim. Ela é traduzida. É de um escritor, um pastor, um teólogo muito conhecido, chamado Joel Bick, o nome dele. E ele conta, meus irmãos, eu achei muito bonito ele pregando, e ele conta muitos exemplos dos seus próprios pais. Ele conta na sua pregação como os pais dele eram pessoas piedosas. E ele contou uns 2 exemplos que eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos. Ele conta uma vez que estava falando com a sua mãe já estava com 85 anos de idade, já bem fraquinha, pesava 40 e poucos quilos, já numa situação bem, já que sinalizava que estava perto de falecer. Ele disse, mãe, se a senhora pudesse voltar no tempo, o que é que a senhora corrigiria? O que é que a senhora faria que a senhora não fez? O que é que a senhora consertaria na sua vida? Aí, Joel Bick diz assim, eu preciso dizer para vocês, na pregação ele diz, olha, eu preciso dizer a vocês que a minha mãe era uma mulher que todos os dias passava 2 horas de joelho. Ela passava todos os dias 2 horas de joelho orando ao Senhor. E ele disse, mãe, a senhora faria o quê? Ela disse, meu filho, se eu pudesse voltar no tempo, eu ia orar um pouco mais. Eu orei muito pouco. E ele conta um outro exemplo que ele disse que ele liga para o pai. Ele morava a cerca de 1 hora de distância da casa dele para a casa dos pais.
Aí ele liga para o pai: pai, cadê manhã? Aí ele diz: olha, sua mãe está orando. Ele diz: não, tudo bem, eu falo com ela. Eu queria saber do senhor, eu poderia dar um pulinho aí na sua casa para visitar vocês? Ele diz: claro, meu filho, pode vir. Aí era 1 hora de distância. Quando ele chega lá na casa, ele diz: cadê manhã? Aí o pai diz: ela ainda está orando. E ele também conta um exemplo de Martinho Lutero, que chegou para o seu braço direito e disse assim: meu filho, amanhã eu tenho muita coisa para resolver. Eu estou sobrecarregado. Eita, eu tenho certeza que eu vou ter que orar pelo menos 1 hora a mais hoje. O que é que acontece conosco? É que quando a gente está atarefado, a gente ora menos. A gente busca menos. As coisas, as pessoas, as tarefas, as obrigações, até as obrigações da própria igreja e a gente não tem tempo na presença do Senhor orando. E a Bíblia diz que aquele povo perseverava nas orações. Perseveremos, oremos mais pelos outros, esqueçamos-nos mais de nós mesmos e oremos pelos outros. Tem tanta gente precisando mais do que você. Ore, seja mais compassivo, tenha mais misericórdia. Ore, porque quanto mais você orar, mais você vai ter intimidade com esse Deus. E coisas que você nem imagina, Ele fará na sua vida. A oração nos afina diante de Deus. Nos faz pessoas mais sensíveis à voz do Espírito. E consequentemente mais usados por Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em cada alma, o versículo 43 nos diz: havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Veja bem, meus irmãos, em cada alma havia temor. Nós vivemos hoje uma geração na cristandade mundial, onde as pessoas vivem como se não tivessem temor a Deus. Vivem abusando da misericórdia de Deus, sempre com o argumento de que a misericórdia de Deus é grande, então eu sempre vai encontrar o seu perdão. Então não importa, não preciso me esforçar muito, eu peço perdão, Deus me perdoa, e aí você vai vivendo como se abusasse da misericórdia de Deus. Aqui a palavra de Deus para nós é: tenha temor. Ore mais, busque mais, e esse temor vai ser desenvolvido. Porque quanto mais você conhece a Deus, mais você descobre quão maravilhoso e santo Ele é. E do mesmo jeito que Deus é amor, Deus também é justiça, todos os seus atributos, eles trabalham em perfeita harmonia. Então aqui, meus irmãos, nós temos a manifestação de dons do Espírito Santo, porque nós vemos muitos prodígios e muitos sinais. É interessante que muitas pessoas hoje em dia queriam muito ver isso, né? Prodígios e sinais. Mas se você não tem vida de oração, se o seu caráter, a sua reputação, o seu testemunho, a sua vida de leitura bíblica é uma bagunça, você quer ver sinal e prodígio? Como assim? O maior prodígio, o maior sinal que você deveria querer ver é a sua vida dando um bom testemunho. A forma como você trata a sua esposa, seus filhos. A forma como você exerce a sua profissão. Existem pessoas cristãs que vivem, que têm o nome de cristão, mas no trabalho elas são verdadeiros lobos, terríveis.
Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui nós temos também, meus irmãos, segundo Wayne Grudem, outro meio de graça, né, que eu consigo ver aqui. Eu não sei se os irmãos concordam. Para o Wayne Grudem, as ofertas e as contribuições também são meio de graça. Deus usa-nos para ajudar uns aos outros, às vezes financeiramente também, e a obra do Senhor. Veja bem, às vezes o pouco de cada um de nós vai se tornar muito para alguns de nós. Eu sou fruto disso aqui. Eu me lembro que quando eu me casei, eu recém-casado, a minha casa foi invadida por ladrões. Quando eu entrei na minha casa, não tinha muro. Eu não tinha muita condição, casei na minha casa, fiz a minha casinha, mas eu à época eu não tinha condição de fazer o muro. E aí os caras foram lá, invadiram minha casa, fizeram um buraco na parede, entraram lá várias vezes. Foi um sofrimento muito grande. E eu me lembro que depois do terceiro arrombamento na minha casa, os irmãos da igreja fizeram uma cota e com esse dinheiro que foi arrecadado, eu consegui fazer o muro da minha casa. O muro da minha casa foi feito com a ajuda dos irmãos aqui da igreja. E um exemplo ainda maior, alguns anos atrás, mais especificamente no ano de 2018, a minha irmã estava numa situação lamentável. A casa dela tinha sido condenada pela Defesa Civil. E eu comecei fazendo um sorteio de um instrumento musical. E Deus foi movendo o coração das pessoas de tal forma que a gente restaurou a casa dessa minha irmã. Praticamente a gente fez uma casa nova para ela. Tudo, com instalação elétrica, instalação hidráulica, cerâmica. Construímos um quarto a mais. A gente queria só botar só botar as colunas na casa, porque a casa não tinha coluna, nem tinha uma base bem feita, né? E Deus fez muito abundantemente mais. É como assim, literalmente dizendo, Deus deu uma casa nova para minha irmã. E feita 80% ou mais de ofertas advindas dos irmãos aqui da nossa igreja. Então, como é maravilhoso, como a gente pode fazer muito com um pouco de cada um de nós. As pessoas doavam roupas e a gente fazia brechó. E a gente, quanto mais vendia roupa, mais roupa tinha. Eu enchi o carro, eu tinha um carro preto, um Loganzinho preto, eu enchi o carro e entupido. Quando eu terminava o brechó o dia todinho, a gente arrecadava R$2.000. E quando eu botava roupa no carro, o carro cheio de novo. Eu digo, meu Deus, essa roupa não se acaba não. E nós fizemos vários brechóis. E Deus levantava pessoas que tinham outros brechóis e vinham comprar a gente. Lojistas que tinham brechós compravam grandes somas a gente, né? R$2.000, R$3.000, e todo aquele dinheiro ia sendo investido naquela obra, né? E foi uma coisa muito linda mesmo, muito linda. Isso é um meio de graça também, segundo o teólogo Wayne Grudem. Aqui também nós temos um outro sinal de graça, que é o ministério pessoal ao próximo. E também, por que não lembrar daquela passagem de Ananias e Safira? Vocês lembram o que eles fizeram, né? Eles mentiram, não para os apóstolos, mas mentiram para o Espírito Santo. E eles foram severamente disciplinados por Deus. E foram disciplinados com a morte. Lastimavelmente, mas foi o que Deus fez. Eles morrem porque eles mentem. Você vê que Deus é amor, mas Deus também é ira, viu? Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não brinque com Deus não. Deus não se deixa escarnecer. Não leve a sua vida cristã como se fosse qualquer coisa, não. Deus é santo. Absolutamente santo. Então eles estavam juntos, andavam juntos, compartilhavam seus bens. Em cada alma havia temor. E por fim, meus irmãos, a última expressão que eu vou dizer aqui, em relação à questão da disciplina eclesiástica, é que a disciplina eclesiástica ela não vai ter um efeito na vida de ninguém se não houver uma tristeza segundo Deus que opera arrependimento. Em muitos arraiais evangélicos diz que Deus só gera alegria. Você dizer que Deus gera tristeza é praticamente uma afronta.
Mas deixa ele dizer, Deus gera tristeza, sim. E que bom que ele gera tristeza, não é isso, pastor? Ah, se Deus não gerasse tristeza no meu coração. Porque é a tristeza que vem, segundo Deus, que opera arrependimento. Oremos, meus irmãos, por um coração contrito. Oremos por um coração que ama mais, que serve mais. Oremos por uma igreja mais forte. Louvado seja Deus pela nossa igreja. Uma igreja feita por pessoas falhas, imperfeitas, mas que, grosso modo, tem procurado fazer um trabalho santo, sério, comprometido com Deus e com o seu reino. Fiquemos de pé, por gentileza. Vou pedir ao nosso amado pastor Roberto